Estamos iniciando mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. Hoje nós vamos falar de legislação eleitoral, mas nada mais importante do que convidar uma pessoa, um especialista no assunto. E nós trouxemos aqui hoje o Dr. Kleber Cardoso, que é um especialista em legislação eleitoral. Também, só para registrar, gostaria de dizer que 11 de agosto é o dia do advogado, aquele profissional operador do direito. Dr. Kleber, seja bem-vindo ao nosso programa. Ô, Modesto, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. E gostaria de parabenizar a iniciativa, na pessoa do presidente da Câmara, a todos os vereadores que, de forma democrática e necessária para uma cidade do Porto de Barreiras, conseguiu instituir uma TV, né, para que que as pessoas possam realmente se sentirem mais representadas. Dr. Kleber, toda eleição, na minha convicção, ela é regida por dois sentimentos. É a esperança e o pragmatismo. Eu acho que nessa eleição, na minha visão, essa eleição de 2016, ela vai estar muito mais voltada, o eleitor está muito mais preparado, muito mais informado, então acho que vai prevalecer o pragmatismo. Na sua visão, quais seriam as peculiaridades desta eleição de 2016? Olha, Modesto, como você falou, com certeza, a cada ano que passa, o eleitor ele vem entendendo mais o significado do que é uma eleição, a questão da luta pelo poder, onde, na verdade, os representantes daquela vontade vão passar a exercer em seu nome. E, atualmente, com a legislação eleitoral, como ela é muito esparsa, as normas são enormes, desde quando vem dos artigos constitucionais até as leis infraconstitucionais e as resoluções que o TSE elabora, nós vemos, assim, tem algumas diferenças, mas o grande, para a gente ir no cerne da questão da pergunta, o grande ponto, justamente, é a desmistificação da questão da propaganda, né, como uma fantasia criada em alguns momentos por alguns candidatos, que não são todos, por alguns candidatos que tentam convencer o voto do eleitor em posturas ou propagandas, de certa forma, ilusórias. E aquilo faz com que muita gente realmente passe a acreditar que possa ser verdade ou possível. Então, a grande diferença hoje, com as restrições impostas aos candidatos e aos partidos políticos, na verdade, eu acredito que o grande ponto vai ser realmente a questão da propaganda partidária, tanto nos meios sociais de massa, quanto nos meios de tecnológicos de redes sociais, né? Internet em si. Eu acho que a grande diferença vai ser nesse ponto. Até porque a questão também do curto espaço de tempo. Doutor, nós temos um código eleitoral, mas esse código praticamente não funciona, porque toda eleição, o TSE, ele tem que editar uma resolução normatizando a eleição daquele ano. Por que não existe uma legislação permanente no Brasil, uma legislação eleitoral permanente no Brasil? No meu ponto de vista, como operador, Modesto, seria impossível. Até porque a legislação, por mais que nós queiramos que ela seja estática, para dar uma segurança jurídica, ou uma sensação de segurança jurídica ao ambiente, na questão eleitoral, muitos fatos eles ocorrem sem uma previsão legal. Muitas vezes o legislador, por mais que ele tente se esforçar dentro da elaboração das normas, para tentar fazer com que a lei abarque o fato concreto, é impossível, na verdade. As leis funcionam. Por mais que a gente, às vezes, possa imaginar, principalmente o cidadão comum, que tem as questões do TSE, por que tem julgamentos, por que tem juiz, por que tem Ministério Público, é porque, na verdade, nós vivemos, quer queira ou quer não, numa democracia.
E na democracia, as pessoas elas são livres, né, até um certo ponto, e as normas é que vêm para tentar balizar as ações, as atitudes daquelas pessoas. Então, as leis, elas tentam, da melhor forma possível, regrar, fazer o regramento para que as condutas sejam feitas de forma correta. A grande questão, às vezes, que nos leva a indagar ou se preocupar é quando há algum fato ou algum tipo de eleição, da forma como foi conduzida, justamente é o porquê da judicialização. Essa judicialização realmente é que nos dá a sensação de insegurança ou faz parecer que às vezes as leis não funcionam. É, falar ainda, voltando à questão da eleitoral, falaram muito na questão de reforma eleitoral, que eu achava necessário realmente, que tem que haver no Brasil uma ampla reforma eleitoral. O que se fez agora foi uma mini reforma eleitoral. Qual a vantagem, o que o senhor viu, como o senhor vê essa questão dessa reforma eleitoral, dessa mini reforma eleitoral? Poderia ser melhor. Na verdade, como você falou, realmente uma mini reforma. Nosso país precisa passar diante das demandas e as reivindicações, precisa realmente passar por uma mudança quase que total no que diz no tocante à questão dos políticos. A maioria das pessoas hoje não se sentem totalmente representadas. Quanto à questão da reforma que foi feita agora, como quase tudo às vezes no Brasil, infelizmente a gente tem que parar para analisar o seguinte: as pessoas que fazem as leis são aquelas pessoas que foram eleitos anteriormente e que estão lá. E que muitas vezes os anseios da sociedade, o que a população precisa, para eles se manterem no poder, não é interessante fazer com que as leis sejam da forma como a população necessita. Entendeu? Então, assim, nós temos essa grande dificuldade. Às vezes, as propostas de emenda constitucionais ou as leis complementares que, às vezes, têm a iniciativa popular, até atingir aquele coeficiente para que seja levada ao Congresso Nacional, muitas vezes o próprio cidadão é que se torna também omisso. Porque ele não consegue fazer com que aquela vontade dele seja externada e provocada. Ele muitas vezes fala assim: não, tem alguém que resolve isso para mim. Eu elegi o deputado, eu elegi o vereador, então eles é que têm que resolver para mim. Onde, pelo contrário, deve ser o entendimento. O cidadão ele tem que ser participativo. O cidadão, por si só, a partir do momento que ele começa a entender como gente, a partir dos 12, 14 anos, que ele começa a ter noção de caráter, noção de personalidade, de direitos, né? Até no exercício político familiar, dali por diante, ele tem que realmente passar a ser autor naquela realidade que ele vive, tanto no meio familiar, tanto no meio da vizinhança, tanto no meio escolar, e posteriormente, após os 16 anos, quando ele passa a exercer o direito do voto, é que ele também começa a pensar nas questões locais do município, nas questões estaduais, com relação aos estados, e com relação a um país como um todo. O que é que ele quer? Para onde ele quer que o país caminhe? Para onde ele quer que o filho dele, que o neto dele possa, onde é que ele quer que esse neto possa viver? Então é daí que tem que partir a consciência. Não estou colocando que o cidadão é responsável direto. Só que ele, paralelo às autoridades, aos políticos, aos juízes, aos advogados, a todas aquelas pessoas que, de forma direta ou indireta, têm um papel mais efetivo em alguma posição que ocupa, entendeu? Da mesma forma é o cidadão, dentro da realidade dele. Em termos práticos, doutor, o senhor poderia pontuar o que foi de positivo, vamos dizer assim, aí, como exemplo, a redução da propaganda eleitoral foi positiva? Sim, sim. Eu acredito que foi positiva, entre aspas. Porque é que acontece? Como nós comentamos nos bastidores anteriormente, o candidato que já está no poder, se ele
tiver uma boa equipe e fizer um bom trabalho de propaganda, de marketing, ele passa os 4 anos do mandato dele fazendo propaganda. Então, para aquele candidato que quer chegar ao poder, quando ele entra na disputa propriamente dita política, ele tem uma desvantagem, entendeu? É aí onde está essas questões que acho que nós precisamos pensar de como tentar resolver. De um lado, tem um lado positivo, porque encurta o período eleitoral, que muitas vezes, quando era, como era anteriormente, 90 dias, muitas das coisas do país parava, ou da cidade parava, tudo em torno da questão eleitoral, onde, na verdade, tudo não pode parar. Né? O processo eleitoral é mais um processo civilizatório dentro da democracia, mas que, de certa forma, pela importância que é onde vai eleger futuros administradores ou legisladores, ele precisa ser observado com outra ótica. Não com base necessariamente nas questões restritivas. A gente tem que analisar o processo político como mais um processo democrático, apesar de nossa democracia ser uma democracia relativamente jovem, né? Mais um processo democrático onde que a prevalência seja da liberdade e não necessariamente das restrições. Só para concluir o raciocínio. Por um lado, tem a questão positiva do tempo, porém, quando a gente se depara com as questões jurídicas nos tribunais, a gente passa a discutir, a pensar, e aquele candidato que já está no poder? Como é que ele vinha usando a questão da imagem dele? Aquele candidato que está entrando agora, vem a questão, eu não sei se você colocou, mas vem a questão dos gastos eleitorais. Como se imaginar que numa cidade até 100 mil habitantes, 100 mil eleitores, um vereador chegue a gastar 10 mil reais? Entendeu? O que é que o legislador quis fazer com isso? Por um lado, tentar diminuir o custo da campanha, porém, na realidade de hoje, nós sabemos que 10 mil reais para uma campanha de vereador em determinada cidade é muito pouco. Ele não consegue, necessariamente, fazer uma campanha. A não ser aqueles candidatos ou aquelas pessoas que querem chegar no poder, que já têm um capital financeiro elevado, que vem fazendo trabalhos, obras antes do período pré-eleitoral e que, na verdade, quando ele chega no período pré-eleitoral, ele já está totalmente conhecido. Né? As pessoas já sabem o que é que ele já estava fazendo, como ele vai fazer, entendeu? E vem o grande ponto, que é a questão do financiamento com relação à pessoa jurídica. Imaginar que hoje as empresas não podem mais financiar campanhas políticas, sinceramente, às vezes a gente se preocupa. Porque, de um outro lado, só quem vai poder ser candidato são aquelas pessoas que já são abastadas. O cidadão, que ele tem boas ideias, que já trabalha, que tem vontade de chegar à ascensão política ou fazer parte de algum poder, ele não vai ter condição de fazer campanha. Aquele que não tem nada, que não tem como financiar, comprar o material, contratar profissionais de comunicação, profissionais do direito, contabilistas, enfim, ele fica praticamente sem poder participar do processo eleitoral. Eu até estava vendo uma reportagem hoje, parece-me que em Barreiras, o candidato a prefeito só pode gastar 700 mil. E um candidato a vereador parece que 40 mil. Mas eu gostaria de saber, o senhor, a legislação eleitoral ela é muito pautada em prazos. No dia 5 de agosto, venceu as convenções, nós temos até o dia 15 para que dê entrada toda a documentação e tal. Como é que se procede a impugnação de um candidato, doutor? Olha, em termos práticos, como o dia 5 findou-se o prazo para a realização das convenções, onde ali, teoricamente, se discute quem vai ser os candidatos, nome da legenda, as coligações, enfim. Dia 8, no caso, na segunda-feira, foi a data para entrega. Terminaria dia 5, mas até dia 8, segunda-feira, findava a entrega para o registro das candidaturas. Do dia 8 até o dia 16, tem esse intervalo onde faz
os registros, a Justiça Eleitoral recebe o DRAP, né, com os documentos dos candidatos. Aí, posteriormente, tudo isso entregue pelas coligações, o juiz eleitoral vai analisar toda aquela documentação, ver se todo mundo preencheu os requisitos e aí faz a homologação. Depois dessa homologação, aí começa a contar, no direito eleitoral, os prazos, quase todos os prazos, são contados em horas. Então, assim, depois daquele prazo, se houver algum descontentamento de alguma das partes, vem a questão das ações, que são as ações de impugnações, são as representações eleitorais, são as AIGs, né, que são as investigações judiciais, são processos mais robustos. Mas as representações, claro, quando o partido, ou a coligação, ou algum ente se sente prejudicado, o primeiro passo, o caminho é procurar um profissional, no caso o advogado, que vai entender toda a formalidade do que deve ser feito e de como realizar aquela impugnação, aquela representação. Mas aí você pode me perguntar, mas doutor, e quando o cidadão comum tem o interesse ou percebe que há alguma coisa de errado, ou que houve alguma coisa de errado? Aí o primeiro passo que eu orientaria, claro, aqueles que já conhecem um profissional, um advogado, ou um partido político, ou um representante daquele partido, esse cidadão pode se dirigir a esse partido. Mas, assim, o que eu acho mais eficiente, pela importância que é e da forma que vem trabalhando, é o Ministério Público. O caminho do cidadão, em qualquer questão que envolvam interesses difusos e coletivos, até muitas vezes os individuais, quando envolve a questão de menores, pode ser procurado pelo Ministério Público. E daí o próprio Ministério Público, através dos meios próprios, pode desencadear todos os procedimentos necessários para elucidar aquela situação. Não significa que qualquer fato ou qualquer situação que seja colocada, aquilo vai ser objeto de apreciação judicial. Não. O que deve ser observado por esses profissionais, operadores de direito, tanto advogados quanto representantes do Ministério Público, enfim, as pessoas, os profissionais que trabalham dentro dessa situação, é observado o que é que está sendo levado sobre o fato e se realmente, muitas vezes, é pertinente à questão eleitoral. Muitas vezes também pode ser que não seja só a questão eleitoral. E às vezes envolve crime de trânsito, às vezes incorre em crimes penais, entendeu? Então tem uma série de situações que, quando colocadas e analisadas pelo profissional, é que deve ser dirigida para onde e como é que vai fazer aquela representação. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, juízes, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando hoje com o Dr. Kleber Cardoso, especialista em legislação eleitoral. Doutor, uma das coisas que incomoda mais no processo eleitoral, quando é na campanha propriamente dita, é aquela questão, inclusive nós já falamos anteriormente, do denuncismo. Aí vem a questão, a lei é clara que diz que quem tem conta rejeitada e tem outros crimes que inclui ali para que realmente deixe um candidato inelegível. Mas como é que procede a justiça eleitoral quando um candidato
Ele não tem conta rejeitada, mas ele tem inúmeros processos na justiça por improbidade administrativa. E nenhum daqueles processos ainda foi transitado em julgado. Por isso, ele pode ser candidato. Como é que a lei, como é que poderia, ou sei lá, como agir dentro de uma situação dessa? Eu vou procurar ser bem cauteloso, até porque cada caso é um caso. E a gente que opera o direito, resguardadas as proporções e as questões éticas, de forma abstrata, a gente pode observar o seguinte. O nosso país ele tem um sistema judiciário com o direito à recorribilidade e muitas vezes, às vezes parece ser lento e às vezes parece ser rápido, a depender da situação. Porém, dentro da forma como você colocou, essa questão do ficha suja, isso, aquilo, outro, nós, operadores do direito, principalmente que militam também nessa área eleitoral, nós achamos assim que muitas vezes a legislação ela é muito dura para o candidato. Porque, observe você, vamos supor que um parecer do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, com um determinado candidato ou agente político, ordenador de recursos financeiros públicos, ele tem um parecer de alguma forma negativo, tal, essa coisa toda. Na época da campanha política, a primeira coisa que a oposição, que os outros candidatos vão fazer, bota o carro de som dizendo na rua, fulano é ficha suja, fulano é ficha suja. O prejuízo que às vezes diante do fato, que muitas vezes pode ser julgado posteriormente e que vai perceber que aquilo foi um erro, que é um erro sanável e que muitas vezes o candidato pode se tornar candidato e pode participar do pleito eleitoral. Só que o estrago que foi feito já na campanha, de repente, ele perde, entendeu? Por conta justamente da morosidade da justiça e muitas vezes por equívocos de até profissionais que estão operando essas questões dos pareceres. Muitas vezes até assim, em todas as áreas tem profissionais bons e ruins. Então, não obstante, tanto advogados, quanto promotores, quanto juízes, são seres humanos. Às vezes erram, às vezes são arbitrários. Então, o que a gente, principalmente o advogado, que tem a condição de mostrar a realidade, de trazer aos autos tudo aquilo que seja realmente relevante, para demonstrar que aquele candidato não cometeu tal fato, ou que o fato ocorrido não foi da forma que foi denunciado, entendeu? Porque, assim, existem alguns princípios, principalmente no direito eleitoral, que devem ser bem observados. Além dos princípios constitucionais, vem alguns princípios que vêm sendo debatidos atualmente na legislação, que são os princípios da gravidade, ou os princípios também da potencialidade. Muitas vezes, o candidato sofre uma representação ou impugnação ou sofre uma ação de investigação judicial por conta de situações que não faz muito sentido. Um exemplo, eu posso te dar aqui agora. Um determinado candidato, uma determinada cidade, ele tinha um estádio, foi inaugurado o estádio e tal, e ele fez uma reunião pequena dentro do vestiário daquele estádio, entregando a chave aos diretores de futebol, aquela coisa toda. Filmaram e aí fizeram no período eleitoral fizeram a representação que foi que ele estava usando de um bem público e antes da campanha eleitoral. E aí foi discutido aquilo ali e tal. Ele, quando o resultado das eleições, percebeu que ele ficou sofrendo o processo. Durante o período eleitoral, ficou sofrendo o processo. Depois, ele ganhou as eleições e por uma margem de votos enorme. E quando você foi ver, aquilo que foi representado, onde tinha 20 pessoas, 30 pessoas, não atingia, não tinha potencialidade gravosa de influenciar no resultado que ele teve. Então, assim, o direito, às vezes, ele se torna muito bonito e eu, particularmente, sou apaixonado pela minha profissão, porque quando você começa a analisar detalhes e discutir essas questões, depois vai para a via judicial em si, você começa a perceber, não, realmente,
por mais que ele tenha a intenção ou não, naquele momento, de se promover ou de promover alguém, o fato que ocorreu não necessariamente influenciou no resultado. Porque atingiu um número de pessoas, de certa forma, pequeno. Aí vem outra questão. Da mesma forma, não nesse mesmo fato, aconteceu situação semelhante, mas aquele fato, com poucas pessoas, foi multiplicado nas redes sociais. E aí? Como é que o direito vai analisar isso? Como é que o direito vai resolver? Porque no fato em si só tinha 20, 30 pessoas. Mas quando vai para a questão das redes sociais, milhares de pessoas viram, né? De alguma forma agradou ou não. É uma discussão também. Então, assim, a questão do direito, ela é muito relativa e vai de caso a caso. Uma outra coisa, doutor, que não dá para entender é a questão dos processos eleitorais. Por que esses processos não são julgados antes do candidato ser diplomado? Muitas vezes o candidato é diplomado, toma posse e o processo está lá na justiça. De repente, vai lá e julga, ele perde e tem que sair. Quer dizer, não é um prejuízo? Por que esses processos não são julgados antes da diplomação? É verdade. É um problema. Como eu lhe falei, não porque eu advogo para candidatos ou partidos políticos, mas é um problema para a sociedade e um problema para o candidato. Porque, veja você, para a sociedade fica a insegurança. Se aquilo foi provado ou não, e se aquele candidato realmente cometeu aquele crime ou não. E para o candidato também. Porque o candidato, muitas vezes, não cometeu, ou fez algo que poderia não resultar naquilo, e ele passa também todo esse período sofrendo com isso. Entendeu? Por quê? Vem a questão da inelegibilidade. Observe você que, dependendo da decisão que houver numa ação de investigação judicial ou em algum tipo de ação eleitoral, ele pode ter seus direitos políticos suspensos e, depois de suspenso, vem a punição. Ou seja, aquilo que seria 3 anos ou 8 anos, na verdade, muitas vezes, para o próprio candidato, pode se tornar 20 anos. Porque a lei, da forma que está sendo discutida dentro dos tribunais, muitas vezes ela retroage ao fato, entendeu? E aí o tempo vai passando e aí, como você falou, o judiciário não consegue dar uma resposta rápida dentro daquilo e as duas partes, eu acredito que acabam sofrendo e sendo prejudicial, na verdade. Então, assim, a gente tem que observar muito bem a questão do cidadão, da questão da opção, do voto, deve ser analisada, mas também tem que observar a questão dos candidatos, porque aquilo tudo tem um custo para o candidato. O candidato que tenta mostrar sua capacidade, suas propostas dentro do processo eleitoral, para fazer, porque assim, o candidato ele também vive, ainda mais nas eleições municipais, ele também vive naquela sociedade. Então, assim, não podemos analisar ou sempre olhar pela ótica negativa das pessoas. A princípio, as pessoas são de boa fé. Nós não podemos julgar as pessoas necessariamente só do lado negativo, como está se colocando hoje em dia. Se os candidatos estão ali dispostos a pleitear uma vaga, a se candidatarem, a buscar o melhor para aquela sociedade, a gente tem que ter bons olhos para aquilo ali e olhar também de forma positiva. Né? Porque se a gente for analisar sempre a má-fé e tudo, com certeza nós estaríamos em cima de um caminho muito difícil e assim muito mais perigoso do que o caminho da boa-fé, de imaginar que as intenções realmente são boas, são válidas. Dr. Kleber, a classe política hoje, queira ou não queira, ela sofre um certo desgaste e uma falta de credibilidade perante a sociedade. Qual, na sua avaliação, qual a importância do voto nessa eleição de 2016? A importância do voto, ela não só agora, mas desde quando nosso país passou a ser um país democrático e exercer esse direito à cidadania, a importância total é um dos atos que o cidadão
analisando bem, onde ele pode externar a vontade dele, o interesse em mudar aquela sociedade que ele vive, mudar o país que ele vive, mudar a cidade que ele vive. Então, é uma oportunidade ímpar. E todos, sem exceção daqueles que têm o direito a voto, têm que observar no sentido de que essa questão da democracia ela é uma conquista muito árdua que nós, graças a Deus, conseguimos. De certa forma, às vezes, é ameaçada, não, independente de partido ou não, mas muitas vezes a gente se sente ameaçado com medo daquilo se tornar uma ditadura realmente. E assim, o que eu mais hoje digo e prego, principalmente na área dos profissionais, é que assim, ao invés de a gente imaginar de levar nossos filhos para outro país ou tentar morar em outro lugar, é que nós possamos, através do voto, através da conscientização política, fazer do nosso país a nossa morada. E aqui é onde um lugar que nós possamos criar nossos filhos, nossos netos, poder trabalhar, ter oportunidades. Mas essa é exatamente a questão, porque se fala muito em voto consciente, da importância do voto, mas qual o candidato que traz uma estrelinha dizendo eu sou a mudança, vote em mim porque você está votando conscientemente? Essa é a grande questão. Eu concordo. É difícil a gente... não é por uma questão de erro e acerto. Nós vamos olhar para... justamente quando a gente conversou anteriormente com relação ao prazo, ao tempo de propaganda, que vem uma questão negativa. Muitas vezes, em 45 dias, você não consegue conhecer seu candidato, a não ser aqueles que já vêm fazendo um trabalho. Então, assim, infelizmente, é um processo democrático, essa questão do voto. Mas hoje, principalmente os jovens, que têm acesso a muita informação, têm uma capacidade muito grande de pesquisa, internet, essa coisa toda, eles, quando a informação não vem até eles, o que eu orientaria, ou o que eu diria, era que eles também busquem conhecer aqueles candidatos. Não só aquele da preferência do pai, ou da mãe, ou do tio, ou da tia, ou do amigo. Mas ele próprio, para que ele tenha uma consciência cidadã, ele também busque conhecer todos os candidatos, não só aquele. Porque, às vezes, aquele que demonstrou, se apareceu de uma forma, ou num momento de sua vida, que tem uma bandeira voltada à questão do esporte, outro por uma bandeira voltada à educação, lhe interesse mais, mas busque conhecer todos os candidatos. Quando eu observo, hoje, a questão da política em Barreiras, estão postas aí 4 candidaturas. Então, assim, eu acho que o eleitor ele tem que buscar conhecer as propostas, a vida pregressa, o que foi que fez, como fez, entendeu? O que ele pretende fazer. Porque assim, a velocidade da vida, o tempo, é muito rápida. Então, muitas coisas que foram feitas ou que deixaram de fazer, às vezes a gente tem que deixar um pouco guardado e a gente tem que imaginar o seguinte: vamos ver o que vai acontecer agora, no nosso presente, e vamos ver também o que estão propondo para o nosso futuro. Porque nós sabemos que existem coisas que não se resolvem do dia para a noite. Tem coisas estruturais, essas questões de educação, de saúde, saneamento básico, infraestrutura, nós sabemos que requer tempo e custo, né? Então, assim, a importância do voto, como foi colocada a pergunta, nesse momento, é um dos momentos onde o cidadão pode exercer realmente a sua cidadania com a maior plenitude. É agora. Essa eleição de 2016 ela tem um diferencial, chama-se as redes sociais. Na sua avaliação, vamos dizer assim, as redes sociais terão um papel fundamental na decisão do eleitor nessa eleição? Dentro dessa perspectiva que nós colocamos com relação à educação, a educação do cidadão, eu acho que ela pode ter, não fundamental, não necessariamente. Porque, assim, como a gente comentou anteriormente, muitas vezes a lei ela trouxe situações de restrições aos candidatos, mas o cidadão é livre para ele externar,
fazer a campanha do candidato dele, ajudar a fazer a campanha do candidato dele, desde que a atitude dele não venha atrapalhar o candidato, porque pode haver situações também nesse sentido, de imaginar que pode fazer determinada coisa e a lei restringir e aquilo vir prejudicar o candidato dele. Porém, a lei, na verdade, ela está mais voltada na postura dos candidatos. Então, o cidadão, ele pode se externar, ele pode fazer o trabalho dele na rede social, ele pode fazer os comentários dele no WhatsApp, no Facebook, Instagram, essa coisa, tudo isso pode acontecer, tendo uma certa limitação para não afetar a condição do candidato. Então, assim, no caso de caracterizar crime nas redes sociais, tem como punir essa pessoa? Sim. Mediante as representações devidas, impugnação ou investigação judicial, hoje, todos os computadores, tanto e-mails quanto a questão do telefone, tudo isso é muito bem, ainda mais que a Justiça Eleitoral é uma justiça especializada, e não é uma justiça estadual, ela é patrocinada por uma linha de justiça federal. Então, às vezes, até crimes federais, onde a Polícia Federal pode se apurar, entendeu? Pode ser identificado, sim. Na maioria dos casos que a gente já viu, entendeu? E essa punição, às vezes, vem de forma rápida, porque a estrutura do Estado hoje ela está muito voltada à questão eleitoral, tanto agora para municipal, quanto posteriormente para as eleições presidenciais. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado. Vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouco. Vem ver, vem ser, vem fazer, vem se ver na TV da gente. TV Câmara é informação, arte e cidadania. TV Câmara é barreiras numa só sintonia. A história de povo vencedor que trabalha, que luta, que vence, que sabe mostrar seu valor. Vem ver, vem ser, vem fazer, vem se ver na TV da gente. TV Câmara de Barreiras é a vez e a voz da gente. Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1, falando hoje de legislação eleitoral. Doutor, como é caracterizado o crime eleitoral na imprensa, na mídia, especificamente? Olha, tem vários formatos. A gente pode elencar alguns, entendeu? Que possa ajudar o telespectador a entender melhor. Por exemplo, há uma vedação hoje da questão da parafernália que era usada na questão da mídia, principalmente na mídia televisiva, né? Uma coisa, às vezes, voltada como se fosse uma cena de cinema, né? A utilização de equipamentos mais modernos, tecnologias. E hoje, o que a legislação buscou foi justamente mostrar o candidato, a proposta do candidato, e não a condição de marketing que envolve aquele projeto televisivo ou projeto de campanha em si. Crimes, eles podem ir dos mais simples até os mais complexos, até para análise, porque é o seguinte, tem questões na lei pontuais do que pode e do que não pode. Deve ter mais ou menos umas 33 vedações. A questão do carro de som, um exemplo, que é uma questão de uma propaganda, principalmente nesse sertão nosso, é muito utilizada. Os limites para esses carros de som, até que ponto
caracteriza trio, mini trio, ou o que é permitido e o que não é. Às vezes um carro de passeio de um cidadão particular tem um som tão potente quanto um trio elétrico. Então, como é que isso vai se proceder? Aqui em Barreiras, especificamente, tem uma portaria que foi editada pela magistrada, uma portaria que ajuda bastante os candidatos, os eleitores, na questão dessas... É como se fosse um TAC, um termo de ajuste de conduta, onde o Ministério Público participa e agora vai ser pactuado junto com os partidos, as coligações, para que os abusos, né, e esses crimes, eventualmente, não venham a ocorrer. Então, assim, às vezes, assim, um crime que às vezes é simples, mas pode gerar multa, suspensão, esse tipo de coisa. Os carros, caminhonetes, em carreatas, que é permitida a carreata, não vai poder transportar pessoas em cima. Então, se isso denotado e ocorrer, aquilo pode caracterizar um crime. Agora, como você falou assim, talvez a pergunta voltada ao candidato. Ao crime mais grave que a gente acha que é a captação de sufrágio, a compra de voto, né? Então, esse crime da compra, a barganha do candidato junto a um eleitor, uma família, esse, dentro da minha posição particular, é que eu acho mais grave. É tentar comprar a consciência daquela pessoa. Nós sabemos que vivemos numa sociedade ainda de muitas desigualdades e muitas vezes aquele cidadão, aquele pai de família, realmente está passando por uma situação difícil. E na oportunidade eleitoral que o candidato chega, muitas vezes para ele aparece como se fosse uma luz. Imagine um pai de família, numa situação que vive muitos pais de famílias hoje, desempregados, com filhos pequenos para alimentar, e aí chega o candidato na casa dele para fazer a visita. O que é que a gente vai imaginar? A primeira coisa dentro da situação que o candidato vai propor, ele está vendo que tem 2, 3 crianças ali necessitando de alimento, necessitando às vezes de um cuidado médico. O candidato sensível àquilo ali, a primeira coisa que ele vai perguntar é assim: meu amigo, eu estou aqui e vim lhe perguntar, vim pedir seu voto, mas de alguma forma também te ajudar. Então, como é que a justiça, como é que a lei vai, como é que nós vamos trabalhar esse tipo de situação? Doutor, e como provar um crime de compra de voto? Porque eu acho que a maior dificuldade é exatamente essa, é provar como que alguém comprou o voto de alguém. Pois é. De que forma pode a justiça pode, vamos dizer assim, punir alguém, dizer, ó, você comprou o voto de alguém? Porque acho que tem que basear em documento ou então em alguma gravação. Gravação sem ordem judicial não vale. E aí? Pois é. Na eleição passada, de 2012, nós trabalhamos em diversos municípios aqui pela Bahia, e assim, tiveram situações bem complexas. E no final, como eu te falei, nos bastidores também, muitas das ações elas são julgadas extintas sem resolução do mérito. Porque dentro do arcabouço que é levado ao judiciário para apreciação, faltam muitas provas. Nas eleições passadas, vários prefeitos, mais de 300 prefeitos, perderam o mandato, exatamente a punição foi compra de voto. Sim, não, existe. É fato. Concordo com você. Mas o que acontece é o seguinte: a situação para se provar essa questão da compra de voto é que realmente é peculiar. É muito difícil, não é tão fácil. Essa questão, por exemplo, do flagrante armado, entendeu? A pessoa convida um candidato para ir em sua casa, tem as câmeras, filma aquilo ali, aquela barganha, aquela questão do voto, e aí leva para o judiciário. Então, o juiz que vai apreciar aquilo ali, ele tem que ter muita cautela para poder ver a questão da gravidade, da potencialidade e se realmente aquilo não é um flagrante armado, entendeu? Porque as armações também existem. Da mesma forma que existe a compra de voto, entendeu? Que é uma questão nefasta para a nossa sociedade, mas também existem as armações. E isso é que deve ser analisado com cautela, entendeu? Com calma. O que eu diria hoje é porque é a condição de que o cidadão, como ele está mais bem informado, é que ele não se submeta a isso. Até porque, às vezes, é tão pouco
pelo tamanho do valor do voto dele, a importância que tem aquela definição dele para o futuro dele, dos familiares, da sociedade em si. O recado, a mensagem que eu deixaria aqui, vendo a abrangência que a TV tem, é que as pessoas, o cidadão que vai votar agora, que ele passe a observar a política não como um meio de oportunidade, mas um meio de definir, de oportunidade pessoal, mas a oportunidade de definir o futuro daquela sociedade que ele vive, do município que ele vive. Na verdade, assim, nossa intenção maior é de orientar, de contribuir de forma didática e também, dentro da questão profissional, como operador do direito, é poder levar também o equilíbrio, tanto para o cidadão e para aqueles candidatos que muitas vezes também são, dentro do processo eleitoral e do processo que tramita também, às vezes, em juízo, muitas vezes também eles são, de certa forma, atingidos e de forma negativa. Porque, às vezes, não ocorre a compra de voto em si, ou não ocorre o fato da forma como foi posto. Entendeu? Nós precisamos analisar, por mais que o Ministério Público, ou as denúncias, querendo falar assim, exatamente o Ministério Público, que é o órgão que tem uma atuação eficiente, positiva, mas muitas vezes a gente não pode só olhar como uma questão inquisitiva, onde a postura ou o fato que ocorreu com aquele candidato realmente seja uma compra de voto, ou seja, algo que venha prejudicar o processo eleitoral em si, desequilibrar o processo eleitoral. Eu prezo muito pela liberdade. Eu penso que se fosse me perguntar qual a sugestão que você daria para um processo eleitoral. O processo eleitoral, eu acho que, assim, dentro da sistemática que está, deveria ser um processo não de um dia só. As pessoas poderiam ter um formulário, receber em sua casa um formulário com diversos questionamentos e ter 30 dias para ele depositar na Justiça Eleitoral, em qualquer lugar que ele tenha vontade de ir, ou que seja determinado por lei, depositar aquele formulário dele, ou então um formulário até digital, como já tem as urnas. Como sugestão. Justo. Entendeu? Ele, por exemplo, vai ter a questão eleitoral, os candidatos, quem são os candidatos, ele opina, quem é o candidato dele, ele vota ali, e dentro daquele formulário, que pode ser um formulário eletrônico, inclusive, ele sugerir mais algumas outras coisas que nós necessitamos. Entendeu? Como as reformas, com relação à reforma política, essa coisa toda, e não ficar o pleito em si resumido em um dia. Eu acho que o grande problema e a problemática do direito eleitoral, entendeu? Ele se dá justamente por causa dessas questões dos prazos, que são curtos, e porque a eleição, propriamente dita, é um dia só. E não tem necessidade, eu não sei, posso estar enganado, mas eu não vejo por que a eleição ser um dia apenas. Eu acho que pode ter um período de campanha, de 45 dias como tal, ou 60 dias, e ter mais 30 dias para que o cidadão se manifeste. Não exatamente um dia só. Entendeu? Então, por isso, assim, que volto a falar, parabenizar a TV pelo espaço, a forma de como está sendo feito, trazendo profissionais e pessoas para que possam expor as suas opiniões e, de alguma forma, contribuir para que as pessoas passem a pensar. Né? Porque muitas vezes, eu quero bater um pouco nessa tecla, porque muitos dos problemas, como já milito nessa área há um bom tempo, na minha concepção, muitos dos problemas que são gerados nesse período eleitoral, tanto para o candidato quanto para o eleitor, é justamente essa questão de ser um dia sozinho a votação. A votação poderia se estender durante 30 dias. Entendeu? As pessoas não necessariamente precisariam ir, como a tecnologia já é muito avançada, não precisariam ir numa zona, num colégio, num lugar onde tem uma urna. Às vezes ele pode votar pela internet. Tem todos os meios, da mesma forma que identifica os crimes, hoje tem todos os meios de identificar quem votou, aonde votou, qual a cidade que votou, o local que votou, entendeu? Então, assim, eu acho que essa opinião modesta que eu venho colocar é que a gente poderia discutir daqui para frente. A urna eletrônica é um processo confiável? No meu ponto de vista, sim.
seria leviano da minha parte, até como operador de direito, imaginar uma tecnologia dessa tão preciosa, ter um trabalho por trás daquilo ali muito bem feito. E eu perguntaria, por que países desenvolvidos como os Estados Unidos ainda não adotaram o sistema? Não existe essas situações. Mas como eu estou te falando, o sistema, eu acredito que é um sistema seguro. Essa questão de a gente, às vezes, comparar a questão da América do Norte, ela tem um lado bom, tem. Mas não significa também que lá só tenha coisas boas, né? E por que eles não adotaram ainda? Será que é porque a nossa tecnologia não é boa? Não, pelo contrário. Eu acho que lá é que eles estão atrasados nesse processo. Eles têm vantagens, como a gente está presenciando também agora a questão das eleições presidenciais por lá. Eles têm vantagens, aqueles debates, as prévias, tá? Aquilo é muito importante para conscientizar o eleitor, para mostrar as plataformas e tal. Mas esse processo eleitoral deles também no dia lá é retrógrado. É muito atrasado numa folha de papel e ficar 30, 40 ou até 60 dias contando o voto. Para ter o resultado. Para ter o resultado daquilo ali. Doutor, se o senhor fosse fazer uma recomendação aos candidatos, especificamente aqui em Barreiras e região, qual o conselho que o senhor daria? Bom, por ver Barreiras como uma cidade grande, é uma cidade relativamente evoluída e tudo, o primeiro passo para os candidatos, eu acho que é se cercar de bons profissionais, em todas as áreas. Por isso que a gente comenta a questão do custo. A questão, bons profissionais na área do direito, bons profissionais na área de comunicação, bons profissionais até na área de vinculação social, de como participar, de como trazer para a plataforma de campanha dele aquilo que a sociedade anseia. Esse seria o primeiro passo. E depois, dentro do processo eleitoral, o que eu orientaria é que eles mesmos sejam verdadeiros com eles, com seus filhos, com seus netos, que eles possam passar propostas realmente viáveis, propostas que vão engrandecer, que vão trazer realmente desenvolvimento, tanto humano quanto social. Não nos furtaremos, em momento algum, de imaginar que, assim, apesar de a gente viver num país capitalista, as questões não podem ser só desenvolvimento material. Nós precisamos analisar também, e os candidatos precisam perceber a importância do desenvolvimento humano. Nós hoje temos uma comunidade acadêmica muito grande, ela precisa ser observada. A própria comunidade acadêmica também precisa olhar para a cidade onde ela está vivendo agora. Então, assim, o que eu colocaria mais ou menos são o que eu pediria, o que orientaria são essas duas situações. Primeiro, para o candidato, se cercar de bons profissionais. E segundo, olhando o lado do bem-estar da comunidade, do social, é que esses candidatos sejam verdadeiros com eles próprios. Que eles possam também fazer a política, porque aquela política vai ser a política depois de que passar do processo eleitoral, a política da vida deles também, dos filhos dele, dos netos dele, entendeu? Então eu não vejo como dissociar ou ficasse de forma tão distante a questão do candidato ou do eleito do cidadão. Claro, cada um vai ter um papel dentro da sociedade, no caso das autoridades ali constituídas, que são eleitas, mas ele não deixa de ser um cidadão. Ele não vai deixar de usar as estruturas de saúde, as estruturas educacionais, enfim. Então, assim, o que eu deixaria, a minha mensagem, é que todos tenham uma boa campanha, que os candidatos possam se cercar de bons profissionais para que eles sejam bem conduzidos, não cometam atos ilícitos, e que o cidadão tenha a oportunidade também de verificar a questão das opções que ele vai ter e das propostas que esses candidatos agora estão demonstrando. Sabemos nós, só para concluir, que nós não somos também ficar com esse discurso muitas vezes assim
que as pessoas possam imaginar que seja um discurso demagogo, que não é. Nós sabemos que tem os bastidores da política, sabemos que tem uma série de interesses, que nessa relação humana sempre tem as questões da troca. Tudo, muitas vezes, é uma troca. Nos relacionamentos pessoais... Quase sempre é assim. Tem uma troca. Mas a gente também tem que analisar que, dentro dessa troca da questão política, é que os candidatos sejam verdadeiros com eles próprios. Porque as pessoas estão vendo, as pessoas percebem aquele candidato ou aquela pessoa que foi candidata e que ganhou a eleição, que ele não era aquilo que se apresentou. As pessoas percebem. E, assim, eu não consigo imaginar como ainda existem políticos que pensam assim, que não vai morrer nunca, ou que ninguém vai descobrir, ou que ninguém sabe daquilo que aconteceu. E faz da política também uma coisa profissional. Ele sabe que o cargo é transitório. De repente, ele trabalha dentro de uma linha que parece que vai ser permanente. Sempre, não é? E isso, como você colocou, é que está realmente uma discussão muito grande lá no Congresso. Às vezes que a gente participa dessas conversas, nós percebemos que até essa questão do mandato do Legislativo, ela possivelmente pode passar por uma reforma. Ou seja, o cargo do Legislativo, ele pode ser reconduzido, ele pode ter várias reeleições. E o do Executivo, não. Uma das discussões justamente é essa questão do Legislativo, porque tem que oportunizar outras pessoas a participarem do processo eleitoral, a poderem contribuir de forma mais efetiva. Outro detalhe que, apesar de você não ter perguntado, mas que eu acho de suma importância, é a participação das pessoas dentro do processo eleitoral. Nós sabemos que hoje, o primeiro passo para que você possa ser candidato a alguma coisa, você precisa estar afiliado a um partido político. E quando você, da mesma forma como você colocou, que tem os desgastes dos políticos, bem como os desgastes dos partidos políticos. Uma informação importante que eu quero te colocar, nós temos hoje mais de 30 partidos dentro do processo eleitoral e tem mais uns 5 ou 6 em formação. Para você ter noção, tem um partido que se chama Partido Pirata, tramitando no Congresso, tem um pedido de abertura de partido que chama Partido Pirata. Para você ver até que ponto nós estamos banalização que virou que nós estamos chegando. As agremiações partidárias. Justamente. Porque é o seguinte, não adianta a gente estar discutindo e tentando analisar a postura do candidato e a postura do cidadão sem analisar hoje também, discutir a questão da postura dos partidos políticos. Doutor, você tem um minuto aí para fazer as suas colocações finais, que nós estamos terminando, o papo está muito bom, mas infelizmente nós temos horário. O papo, com certeza, muito produtivo. Eu, na verdade, só tenho a agradecer, Modesto. Muito obrigado pelo convite. Espero que sempre que for necessário e possível e a gente puder trazer alguma coisa de informação positiva, a gente vai estar à disposição. Gostaria de renovar meus votos e parabenizar tanto a TV Câmara quanto a postura que teve a Câmara de Vereadores na pessoa do seu presidente em ter essa iniciativa, em saber o quão é importante de um meio de comunicação levando e trazendo informação para o cidadão. E que, de alguma forma, busque disseminar a própria TV em todo o oeste da Bahia, para que isso seja realmente muito salutar para a nossa sociedade. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Também muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi muito produtivo. Termina aqui mais um programa Encontro Marcado. Assista ao nosso programa todos os dias no canal 4.1 TV Câmara Barreiras.